2 Timóteo capítulo 2, versículo 3, está escrito dessa forma: Tu, pois, sofre comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Aí lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, Paulo continua assim: Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E lá em 1 Timóteo capítulo 6, se você voltar lá em 1 Timóteo capítulo 6, agora eu voltei demais, né? Versículo 12, Paulo ele diz assim: Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para o qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Então, no 2 Timóteo 2,3, Paulo fala: Tu, pois, sofre as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. No capítulo 4, versículo 7, ele fala: Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Em 1 Timóteo 6,12, Paulo diz para nós: Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para o qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Amém? Amém. As cartas de Paulo a Timóteo são cartas que, geralmente, quando nós estamos estudando o Novo Testamento, os teólogos, aquelas pessoas que estudam a Bíblia, eles classificam as cartas a Timóteo como cartas pastorais. É como se Paulo estivesse escrevendo instruções para alguém que é pastor de uma igreja. No caso, Timóteo, ele era um cooperador, um colaborador de Paulo. Paulo havia deixado Timóteo preparado para cuidar de uma comunidade, abençoar pessoas, orar por elas, pregar para elas. E Paulo ele dá conselhos aqui, obviamente, não é somente para pastores, são cartas pastorais. Mas na realidade tudo que é dito aqui se aplica a todos os cristãos, todos. Não existe um cristão que não é alcançado por uma parte da palavra de Deus, não existe. Toda a palavra de Deus, a Bíblia diz que toda a escritura é apta para nos ensinar, quer dizer, ela tem condições de nos ensinar, ela tem condições de nos aconselhar, de redarguir, de nos chamar a atenção, toda a escritura. E a própria Bíblia diz que ela é divinamente inspirada. Foi Deus que inspirou os homens a escreverem essas coisas para mudarem a nossa vida. Então quando Paulo está escrevendo a Timóteo, ele está dizendo coisas boas para que Timóteo faça, para que Timóteo olhe para essas coisas para exercer a vida espiritual dele e a fé dele. Mas isso se aplica a nós também. É palavra de Deus, é para nós, é coisas que Deus quer. E Paulo, quando escreveu essa carta, ele estava na prisão. Era um momento difícil da vida de Paulo, ele estava preso. E já, se você vê todo o conteúdo, depois você pode ler na sua casa, a primeira e a segunda carta de Timóteo são curtas, a Timóteo, né, elas são curtas, são cartas pequenas, mas você vê que é como se fosse uma despedida. Paulo está se despedindo. Esse versículo que nós lemos aqui no capítulo 4, versículo 7, ele já está falando: combati o bom combate. Ele não falou estou combatendo o bom combate. Ele está falando combati, eu já terminei. Paulo ele já sabe, ele fala combati o bom combate, acabei a carreira. No coração de Paulo ele já tem a certeza absoluta de que o que ele tinha para fazer ele fez. Ele cumpriu. Ele mal imaginava que essas linhas que ele estava escrevendo era parte do trabalho dele. Que depois, 2000 anos depois, alguém estaria lendo sobre isso, pessoas estariam sendo tocadas. Ele achava que a carreira dele tinha acabado ali, mas ele como pessoa, o que ele poderia fazer, ele está dizendo: acabei, combati o bom combate. Se tinha um combate para combater, isso eu fiz, eu acabei, eu concluí a carreira, eu fui até o fim, eu guardei a fé, eu não perdi a fé. Paulo está falando até o final, não perdi a fé. Paulo está dizendo isso dentro de uma prisão. Talvez ali ele já vislumbrava o final dos seus dias, ele sabia que ali ele seria executado, as coisas, elas correm ali nos corredores. Ele dentro da prisão, ele já sentia que o fim dele estava próximo. E para ele isso não era um problema, porque ele fala: para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Por quê? Porque eu vou para o Senhor e eu quero estar com o Senhor. Paulo queria estar com o Senhor, ele serviu o Senhor da melhor forma possível, ele fez tudo o que ele poderia fazer. Então quando você lê essa carta pensando nessas coisas, você vai perceber nitidamente que Paulo está se despedindo. É uma carta de despedida. Ele está falando: olha, agora o que me resta é só esperar no Senhor, porque o que eu tinha para fazer eu fiz, eu fui até o final. Mas essas palavras de Paulo, combati o bom combate,
Paulo está falando de uma luta. Eu lutei do jeito que eu deveria de lutar, lutei de maneira digna, de maneira correta. Paulo está dizendo que a vida cristã é comparada a um combate, é comparada a uma luta. E eu tenho certeza que muitas vezes você se sente assim. Não é uma luta, queridos, a vida cristã? É difícil, não é fácil. Nós vamos, muitas vezes, termos que tomar decisões contrárias à nossa própria vontade. Porque a vida espiritual exige passos de fé. Passos de fé. A obediência à palavra de Deus é um ato de fé. E muitas vezes são passos, são atitudes de fé que nós temos que tomar, que às vezes são contrárias à nossa vontade. Quem aqui gosta de perdoar? Ninguém gosta de perdoar. Por quê? Porque o perdão, ele vem depois que alguém nos fez algo, não é isso? Alguém me faz algo, eu tenho que perdoar essa pessoa. Quem que gosta de perdoar? Perdoar é algo ruim, mas é algo bíblico, é um passo de fé. Só aquele que é fiel, só aquele que crê, consegue perdoar. Quem não tem fé não perdoa. O que eu estou falando é um passo, uma atitude de fé que mostra que é um combate, é uma luta. A gente luta contra o nosso próprio desejo, contra a nossa carne. Nós lutamos contra influências malignas, espirituais que nos cercam. É o tempo todo, é uma luta para eu fazer. Como Paulo fala, o bem que eu quero fazer eu não consigo. Paulo tinha uma luta interior, ele fala, eu quero fazer o bem e não consigo. E o mal que eu não quero fazer eu acabo fazendo. Isso é ruim. Ainda ele fala, miserável homem que sou. Ele está falando, que droga. É muito ruim ser dessa forma. É ruim você querer fazer o bem e não conseguir. Você não querer fazer o mal e acaba fazendo. Não somos só nós que passamos por isso. Paulo passou por essa estrada. E Deus, ele é tão maravilhoso que o Espírito Santo impele Paulo a escrever essas coisas. Porque quando ele escreve e você lê, você fala, puxa, então não sou só eu. O mal que eu não quero fazer eu faço também. Muitas vezes. E o bem que eu quero fazer eu não consigo. Eu tento, mas não dá, é difícil. É muito complicado, é muito complexo nós agirmos da forma que Deus quer que nós venhamos a agir. Para isso nós precisamos de uma ajuda. Para isso nós precisamos da presença de Deus na nossa vida. E Jesus disse isso, sem mim nada podeis fazer. Vocês não podem fazer, nós não podemos fazer nada sem o Senhor. Nada. Nós precisamos dEle, nós dependemos dEle. E hoje Jesus, ele fisicamente, ele não se encontra mais no nosso meio. E ele disse que ele iria para o Pai. Ele foi para o Pai, não foi? Foi ou não foi? Ele ressuscitou, subiu aos céus. E hoje ele está sentado à direita do Deus Todo-Poderoso. Está lá. Ele é Deus junto com Deus lá no trono. E ele fala, mas eu não vos deixarei órfãos. Eu enviarei um outro Consolador, que vos guiará a toda a verdade. Esse Consolador, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele vai capacitar a igreja a fazer aquilo que nós, sozinhos, nós não temos condições de fazer. Essa é a função do Espírito Santo na vida do crente. O Espírito Santo, ele nos leva a vencermos as batalhas. Primeiro da nossa própria carne e depois daquilo que se levanta contra nós. A luta, ela é uma batalha, ela é um combate. Por isso que Paulo fala, combati o bom combate. Tem gente que chega até no exagero, né? A Bíblia fala para nós cumprimentarmos os irmãos na paz do Senhor. Você já leu isso na sua Bíblia? Fala lá, que nós temos, Paulo várias vezes ele abre a carta, algumas cartas dele falando graça e paz da parte do Senhor Jesus. E ele fala, em alguns lugares fala que nós temos que cumprimentarmos os irmãos com a paz do Senhor. Mas tem gente que exagera tanto na questão da batalha, que se você falar, a paz do Senhor, irmão, fala, paz nada, eu estou em guerra. Já viu gente assim? Tem gente que fala isso. Não estou em paz não, estou na guerra. É exagero. A Bíblia fala para nós nos cumprimentarmos na paz do Senhor. Mas existe uma guerra, existe uma batalha espiritual, existe. Ela é real, ela não é fictícia, ela não é algo que você tem que procurar, não precisa procurar, ela vem sobre nós. É natural. A hora que nós temos um encontro com Deus, essa batalha espiritual, adivinha, queridos? Ela começa. No primeiro dia, você teve um encontro com Deus, você vai ter essa luta. É uma luta que vai até o último dia das nossas vidas, enquanto nós estivermos nesse corpo, nessa realidade espiritual que nós estamos hoje. Enquanto nós não formos glorificados por Deus, enquanto nós não passarmos para a nossa nova realidade, nós vamos estar nessa luta, nessa batalha espiritual. E Paulo fala, nossa luta, olha só, ele usa essa palavra, nossa luta. Ele acabou de falar, combati o bom combate.
Agora ele fala, a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. Ele está falando, não é física. A nossa luta não é contra as pessoas. Você não vai lutar contra mim. Você não vai lutar contra a pessoa lá fora que vem contra você. Não, Paulo está falando, não é isso. Quando nós estamos andando com Cristo, a nossa luta ela é contra principados, potestades, dominadores, espíritos que agem nas regiões celestiais. É uma forma de Paulo dizer para nós que é o invisível. A nossa luta ela é uma batalha invisível. Nós não enxergamos com os olhos. Nós temos que enxergar pela fé. E como que eu enxergo algo pela fé? Eu começo a perceber os sintomas. Os sintomas. Você quer ver um exemplo? Alguém aqui já viu vírus na frente? Você já viu vírus? Bactéria. O ar está cheio de vírus? Está cheio de bactéria? Tá. O chão está cheio de vírus? Está cheio de bactéria? Você já viu alguma? Então como que você afirma que está? Como é que você sabe? De vez em quando você fica doente. Aí você vai lá no médico, o médico faz um exame de sangue. E aí lá no exame de sangue acusa alguma coisa. Ou pelo sintoma. Você está com dor de garganta, amígdala inflamada, está não sei o quê, o nariz está lá molhado, e enfim, tosse seca, rouquidão, não sei. O médico faz lá a análise dele e ele falou, você tem uma bactéria X, você tem que tomar um antibiótico. Você toma um antibiótico, mata a bactéria e você cura, não é assim? Mas você nunca viu a bactéria. Mas você vê o sintoma. A dor de garganta é inflamação. A inflamação é causada por uma bactéria, é ou não é? Não é assim? Você corta uma parte da sua pele, se você não cuidar direito, aquilo não inflama? Inflama. São micro-organismos que vão inflamar aquele lugar. Você não precisa de ver o micro-organismo, mas você vê que está inflamado. E se está inflamado, você vê que você tem que resolver aquilo. Porque já te ensinaram desde pequeno que existem micro-organismos que nós não enxergamos. E nessas coisas nós acreditamos. Quando eu falei para você se tem vírus no ar, vocês falaram, sim, com certeza. No chão, sim, com certeza. Até a comida, por melhor que seja, ela vem toda cheia de vírus, bactéria, enfim, vem. É que o nosso organismo, Deus ele desenvolveu de tal forma que a maioria deles o organismo destrói. Suco gástrico, seu estômago tem ácido dentro. Olha que louco, queridos. Ácido. Se você pegar o suco gástrico e pingar em cima de alguma coisa, queima. Mas dentro do seu organismo, não faz mal. Deus fez para destruir o que entra lá dentro. É interessante. Deus faz as coisas perfeitas. Então uma bactéria, um vírus, quando chega no seu estômago, dependendo do nível dela, ela morre ali mesmo. Já é algo que... Algumas só na saliva já morrem. Mas você sabe que elas existem. Dependendo do tipo de bactéria, a gente sabe que em hospitais tem essas super bactérias. O pessoal fica passando aqueles produtos com um alto poder de antibiótico e vai matando as bactérias. E se sobra alguma resistente, ela se multiplica e depois não tem mais o que mata. É o tal da infecção hospitalar. Difícil de matar aquilo lá. Só com fogo. E ninguém vai pôr fogo no hospital, né, para desinfectar o hospital. Deveria ter alguma coisa. Deve ter alguma tecnologia que você mata a bactéria com, sei lá, com eletricidade, sei lá. Eles vão inventar no futuro, né? Não é difícil, mas tem bastante coisa. E isso, queridos, nós vemos que existe, não porque nós enxergamos, não porque alguém teve que provar para nós que existe o vírus e a bactéria, não, porque já é comprovado. Determinado vírus, ele vai dar um sintoma de uma doença, e você vai e trata, baseado no sintoma. A sua vida espiritual, ela também mostra sintomas de ataques. E da mesma forma que o vírus e a bactéria a gente não enxerga, da mesma forma a vida espiritual é atacada por seres nas regiões celestiais. Quando Paulo fala que a nossa luta é contra principados, potestades, dominadores, espíritos, hostes espirituais do mal nas regiões celestiais, ele está falando são coisas que não se enxergam. E elas não se enxergam, não é porque elas são pequenininhas igual um vírus e uma bactéria, mas porque elas são de outra dimensão. Elas são de uma dimensão espiritual e nós habitamos numa dimensão física. Os nossos olhos só enxergam a dimensão física. Casos no qual, às vezes na Bíblia, como exceção,
Deus abriu os olhos espirituais de alguns homens e eles conseguiram enxergar o mundo espiritual. Você vê algumas passagens na Bíblia, onde Deus ele permite, num vislumbre de tempo, a pessoa abrir a visão espiritual dela e conseguir enxergar além do que nós vemos. Uma certa ocasião estava lá o profeta e eles estavam desesperados que os inimigos vinham vindo, o profeta e o seu aprendiz. E o aprendiz com medo, e ele ora, ele fala: Senhor, abra os olhos dele para que ele veja que maiores são mais os que estão conosco do que os que estão com os inimigos. E ali naquele momento Deus ele dá essa visão. E quando o rapaz abre os olhos, ao redor deles tinha uma multidão de anjos cercando. Coisa, querido, que você não vê, mas está lá. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. Se você teme ao Senhor, a Bíblia diz que tem um anjo do Senhor que acampa ao seu redor, que ele cuida de você e te protege. Aí é uma questão de fé. A fé é crer que o que a palavra de Deus diz é verdade. Se eu não tenho fé, eu não acredito. Mas, meu irmão, não é porque você acredita ou não acredita que algo deixa de ser verdadeiro. O vírus e a bactéria, se tiver um maluco que fala: não acredito nisso, o vírus e a bactéria continuam existindo, é ou não é verdade? Não adianta eu falar que eu não acredito. O ar está contaminado, está infectado, o chão está contaminado, as coisas estão contaminadas e infectadas. Independente de eu crer ou não. Da mesma forma, o mundo espiritual, ele também é real. Ele é real, ele é verdadeiro. E Paulo fala: tu, pois, é o que nós lemos aqui no começo, sofre as aflições. Olha o que Paulo está falando. Paulo ele não começa falando para Timóteo e para nós: a sua vida vai ser um mar de rosas. Você não acha isso na Bíblia, meu irmão. Você não acha. Ninguém falando que vai ser uma maravilha, que vai dar tudo certo, que você começa a andar com Deus e vai ser um caminho maravilhoso. Não, caminho suave. Não vai ser suave. Ele fala: tu, pois, tu crente, você que conhece a Deus, sofre as aflições, suporta, aguenta, como bom soldado de Jesus Cristo. Um bom soldado de Jesus Cristo. Ele compara a gente com um soldado. O que o soldado faz? E aí? O que é o soldado? Se pensarmos em soldado de quando a gente era criança, a criança pensa que soldado é para marchar, né? Não é? Marcha, soldado, cabeça de papel, né? Não sei nem porquê, acho que é o chapéu. Se não marchar direito, vai preso para o quarto, né? Parece que o soldado é só para marchar. Se ele não fizer direito, vai preso. Só é que a criança aprende. Mas o soldado, primeiro, a palavra soldado, ela vem de um radical em latim. Foram os romanos que começaram a chamar os combatentes de guerra de soldados, porque eles dependiam de um salário chamado soldo. Eles recebiam isso. Na realidade, o soldado é um guerreiro que serve em um exército. Geralmente é esse o sentido básico da palavra soldado. Hoje em dia nós temos, por exemplo, no Brasil nós temos a polícia militar. Você já ouviu falar? Já, né? A polícia militar, eu acho que o primeiro cargo de uma pessoa que ela faz o curso de formação, assim que ele assume que ele é integrado à corporação da polícia militar, ele se torna um soldado. Eu acho que é a primeira função, não é isso? Ou eu estou falando besteira? Não, é isso mesmo. Ele entra como um soldado. Ele faz parte de um grupo de milícia, um grupo de combatentes, um grupo de guerra até, para falar a verdade. A função da polícia militar é combater o crime. No exército, nós temos também o papel do soldado. Ele entra lá para servir o exército, depois que ele se forma, o primeiro cargo que ele atinge é o soldado. E o soldado, queridos, ele não tem uma outra função. O soldado, ele não existe para ir no parque de diversões. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? O soldado é para guerra. O soldado, você vai dar uma arma para ele, você vai ensinar ele a se defender, você vai ensinar ele a atirar, você vai ensinar ele a ser valente. Em alguns casos, para você treinar um soldado, no Brasil não é tão exigente, mas em alguns países, que são países realmente sérios, países que realmente têm problemas com ataques de inimigos, que têm guerras constantes, o treinamento de um soldado é uma coisa que não é para qualquer um. Vocês já viram? Geralmente em filme. Eles mandam o cara para a selva, ele fica lá um mês, se virando, sem comida, sem água.
Ele tem que caçar no meio do mato o que ele encontrar, ele tem que aprender sobrevivência. Ele tem que aprender a ficar debaixo de chuva, de sol. Não tem mais a mamãe que lavava a roupa, que fazia comida quentinha. Não. Eu tenho um amigo que trabalha comigo, ele fala quando ele serviu o tiro de guerra. O tiro de guerra é um exército mais fraquinho, não é? É um negocinho mais light. E ele disse que uma vez levaram ele lá no Parque Ecológico Tietê e deixaram eles lá. E de vez em quando lá, não sei se o capitão, não sei qual que era a patente lá, mas o líder que estava organizando soltava uma galinha viva. E eles tinham que pegar aquela galinha e matar e comer. Sem fogo, sem nada. O que tinha ali. Queridos, você com 2, 3 dias você come o que se move. Se o seu amigo não tomar cuidado, você morde a perna dele. O pessoal vai ficando com fome. E a pessoa aprende, ela tem que aprender a se virar. E aí chove. E aí a roupa molha, aí sai sol, a roupa seca no corpo. Não tem luxo. Isso é um soldado. O soldado aprende a ser colocado em situações extremas. E o Espírito Santo não ia usar essa palavra se ele não quisesse dizer isso. Um bom soldado de Cristo. Cristo, a Bíblia fala que o Senhor, em várias passagens do Antigo Testamento, Deus é chamado de Senhor dos exércitos. Senhor dos exércitos. Deus, ele forma um exército de homens e mulheres que o amam, os seus filhos. Lógico que a igreja, ela faz parte do exército de Deus. Tem gente que fala, mas isso é coisa do Antigo Testamento. Se fosse do Antigo Testamento, Paulo não ia falar um bom soldado de Cristo. E eu não sei você, mas muitas pessoas vão querer falar, não, quando ele disse soldado, ele não quis dizer soldado. Então o que ele quis dizer? Soldado é luta. Ele falou, eu combati o bom combate. Paulo está dizendo, eu combati, eu fui um soldado, eu completei a carreira. É um termo militar que ele usou. Eu completei a carreira, eu fui até o fim da carreira. A palavra em grego que ele usa era um termo exclusivo, aplicado a exércitos. Paulo está falando, eu fiz isso. E você, Deus espera que você tenha que sofrer aflição também, como um bom soldado de Cristo. O soldado de Cristo não é um adolescente passeando no parque. O bom soldado de Cristo não é uma criança que foi levada no circo para dar risada e ver palhaço e ficar se divertindo, não, queridos. Você foi recrutado, você foi alistado para entrar numa batalha espiritual dura. Não é fácil. E Deus, ele te chama para você ser um soldado, um combatente, alguém que não vai se dobrar às pressões, alguém que não vai se dobrar aos ataques. Um bom soldado de Cristo. Tu, pois, sofre comigo as aflições. Sofre comigo. Paulo está falando, eu sofri, você tem que sofrer comigo. Um bom soldado de Cristo, ele sofre as aflições. Jesus disse, no mundo tereis diversões, não falou? Não, né? Ele falou, no mundo tereis aflições. Ele nunca falou que vai ter diversões. A diversão, sabe o que ela faz conosco? Ela nos tira o senso da realidade. Eu esqueço que eu estou numa luta difícil, uma batalha espiritual, que Paulo diz que nós vamos ganhar. Ele fala, eu combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E depois da sequência ele fala, desde já está me preparada a recompensa. Tem gente que pergunta quando fala essas coisas, fala, então não tem sentido. Quando que nós vamos ser felizes de verdade? Somente quando nós entrarmos definitivamente na presença de Deus. Aqui nesse mundo, nós vamos ter momentos bons e vamos ter muitos momentos difíceis. Essa é a realidade. Essa é a realidade da vida. Aquele que se prepara vai vencer. Aquele que não se prepara não vai suportar. E ainda vai dizer, fui enganado, me disseram que se eu fosse para Jesus ia dar tudo certo. Não é bem assim, vai dar tudo certo. Mas antes de dar tudo certo, vai dar muita coisa errada. E você vai vencer essas coisas. Você é um combatente, você é um soldado. Por isso que eu li lá em 1 Timóteo 6,12, que ele fala, milita a boa milícia da fé. Milita é luta, é a palavra que dá origem a militar.
Militar é lutar. Polícia militar é uma polícia que combate, é uma polícia ativa. O exército, ele é de ordem militar, é o militarismo. O exército tem soldados, tem combatentes. Paulo está falando, milita a boa milícia da fé. Ele não está falando para eu fazer a má milícia. Ele está falando, ele está tomando cuidado com as palavras. Ele não está falando, ó, sai lutando com as pessoas. Não, não é isso. Ele fala, nossa luta não é contra as pessoas. Nossa luta é espiritual, é com a fé, é com aquilo que nós não enxergamos, é no campo do invisível. E aí, da mesma forma que eu e você, nós vamos no médico, e o médico, ele vai te perguntar o que você está sentindo. Não é assim? O médico não olha para a sua cara e fala, estou vendo um vírus aí. Ele não fala isso. Ele vai perguntar, o que você está sentindo? Eu estou sentindo uma dor aqui. Mas essa dor é como? Quando você anda, quando você dorme, quando você come, quando você... Não, depende do que você falar, ele vai interpretar o diagnóstico. Na vida espiritual é assim, ó. Como é que você está, meu irmão? Eu estou desanimado. Está desanimado? Provavelmente falta de oração. É assim. É uma luta espiritual. Se você não ora, você desanima, meu irmão. É natural. As coisas não estão dando certo para mim. Pode ver, queridos. Pode ver que a pessoa não está aplicando a palavra de Deus na vida dela. É um sintoma. É uma luta espiritual, se vence com armas espirituais. Onde eu vou, tudo se levanta contra mim. Todo mundo se levanta. As pessoas se levantam e arranjam problema. Podem ser duas coisas. Ou uma, que geralmente não é isso que acontece com os irmãos. A primeira, a pessoa é muito cheia da presença do Espírito Santo. Aí ninguém suporta, né? Mas a segunda, que é a mais provável, a pessoa é chata a beça. Ela não se conserta, ela irrita todo mundo, ela fala mais do que deve, ela é maledicente, ela é uma pessoa que só reclama, aí ninguém quer ela por perto. É um sintoma espiritual. A nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue. Muitas vezes, queridos, nós estamos debaixo de influência maligna. Homens e mulheres debaixo de influência maligna, depende do que ela serviu no passado, depende das coisas que nós nos envolvemos no passado, e isso pode trazer sobre nossa vida influências espirituais. A Bíblia mostra isso. Quantas pessoas que estavam oprimidas pelo diabo, a Bíblia fala, Jesus veio para libertar aqueles que estavam oprimidos por Satanás. Nem todo problema é de ordem espiritual, nem todo problema. O irmãozinho ficou doente, é um demônio. Não, não é assim, queridos. A Bíblia não ensina isso para nós. Mas a Bíblia ensina sim, que algumas coisas que estão acontecendo na nossa vida, elas são de ordem espirituais. E elas só vão ser vencidas através da batalha da fé, a milícia da fé, a batalha espiritual que Paulo está falando. Milita a boa milícia da fé. E ele fala, com isso, tome posse da vida eterna. Você consegue a vida eterna, para a qual também foste chamado. Paulo fala, milita, luta. A nossa luta, ela é uma luta real, ela é espiritual. E para isso nós temos que nos capacitar. Não adianta eu virar para vocês e falar que depois do que nós vamos falar hoje aqui, você vai começar a batalhar bem a sua milícia. Você vai vencer a sua luta. Não, não é assim. Um soldado, ele é recrutado, ele começa a fazer um trabalho de treinamento. E às vezes demora anos para se tornar um bom soldado, não é assim? Como é que o soldado treina? Vocês já viram o treino de soldado? Como é que o soldado fica? Ele fica na rede lá, descansando? Se eu estiver bem descansado, quando vier o inimigo eu mato ele. É assim que treina o soldado? Não. Eu tenho que descansar bastante, porque vai ter uma guerra amanhã. Não é assim, queridos. Você tem que treinar. O seu corpo tem que estar habituado a sofrer o esforço maior que você precisar. Como assim? Se tiver que fugir e tiver que escalar o muro, você tem que ser capaz de subir no muro. Se você ficar descansando o dia inteiro, você não consegue subir nem direito, nem sair da cama você consegue. Quanto mais escalar um muro. Para você conseguir escalar um muro bem daqui uns dias, você tem que escalar um muro umas 30, 40, 50 vezes por dia. E aí a sua musculatura, ela vai se adaptando ao esforço. E quanto mais você faz esforço, mais forte você fica. Não é assim? A musculatura cresce.
E aí, na hora de subir no muro, você já fez isso tantas vezes, repetiu tantas vezes, suas mãos já estão tão calejadas, seu braço já está tão forte de tanto você fazer isso, que aí, a hora que precisar, você nem pensa. Quando você vê, você já está do outro lado do muro. E infelizmente, muitas pessoas acham que a melhor forma de você vencer alguma coisa é você guardar energia para isso. E não é verdade. Deixa eu descansar bastante, que amanhã vou ter uma corrida de 20 quilômetros. Então eu vou descansar um ano inteiro. Eu estou falando de corrida, o irmão aqui corre, né? Eu vou descansar o ano inteiro, vou guardar muita energia. Me disseram para eu comer bastante comida calórica. Eu vou ficar com bastante caloria. Quando chegar no dia eu corro até 40 quilômetros. Mentira, não é assim que funciona. Você tem que correr todo dia. E no primeiro dia, se você nunca correu, você vai conseguir correr 500 metros e vai ficar com a língua de fora. Aí no segundo dia você corre um pouquinho mais, não é assim? É desse jeito. E aí você percebendo que se você comer comida muito calórica, isso tem um efeito inverso, porque você não gasta energia e seu corpo acumula. E aí você começa a ficar maiorzinho, e você não entende por quê. E aí quanto maior você fica, mais difícil de correr é, não é assim? É o inverso. Se eu quiser correr bem daqui a um ano, eu tenho que correr todo dia e bastante. Para quando chegar no dia, isso para mim é fácil. Parece muito óbvio o que eu estou falando, mas na vida espiritual é a mesma coisa. O irmão não ora o ano inteiro, o irmão não jejua o ano inteiro, ele nunca lê a Bíblia. A hora que vem o problema, cai na cabeça dele, ele não sabe o que fazer, aí mete o pé pelas mãos, faz tudo errado, e acha que vai conseguir. Querido, você não está preparado, você não lê nada, você não ora, você não busca Deus, você está deixando a vida te levar, e a hora que vier o problema, você não vai ter força, você não vai saber como agir, você não tem palavras nem na mente, e nem no coração, você não tem sabedoria. E aí, se alguém quiser te ensinar de última hora a sabedoria, você não vai aceitar, você não vai compreender. Por quê? Porque você não está habituado com isso. E se eu não estou habituado com essa prática espiritual, ela vai ser estranha aos meus ouvidos. E eu não vou saber o que fazer, eu vou ser destruído, eu vou perder aquela batalha. É que Deus é tão misericordioso, que Ele não permite que a gente seja destruído 100%. Ele deixa a gente chorar um pouco e sofrer, para nós entendermos que nós precisamos nos preparar. Queridos, é uma batalha. Você está sendo chamado como um bom soldado de Cristo. E o soldado não fica flautando, ele não fica passeando, ele não fica se divertindo, não. O soldado, ele se abstém das coisas supérfluas, ele se prepara. É uma luta, ela é real. E eu sei o quanto é difícil isso entrar no nosso coração. Eu sei o quanto é difícil. Eu sei que nós, quando sairmos daqui, dá a impressão que tudo isso que foi dito agora faz muito sentido. Mas a hora que nós saímos daqui e nós estamos lá fora sendo confrontados com a vida, nós esquecemos que é uma luta. Nós esquecemos que nós temos que orar, que nós temos que jejuar, que nós temos que nos revestir do Espírito de Deus. Nas próximas semanas nós vamos falar sobre a armadura de Deus, porque você precisa estar armado. Um soldado, ninguém treina um soldado em casos específicos, né? Existe um ator de cinema, esqueci o nome dele agora, ele é meio alto. Steven Seagal, é isso aí? Steven Seagal, ou Seagal, que o pessoal fala. Já viram esse cara? Ele luta, uma luta com a mão, eu acho que é Aikido, não é? É isso? Alguém sabe? Alguém conhece ou ninguém conhece isso? Ele é uma arma humana, queridos. Ele é uma arma humana. Aquele cara não precisa de revólver, não precisa de metralhadora, não precisa de pedaço de pau, nada. Você vai lutar com ele e quando você vê, ele já te matou. E só com os dedos, com a mão. É treino. Isso é treino extremo. Isso seria aquele irmão que ele está tão alinhado com Deus, tão alinhado com Deus, que Satanás não tem coragem de chegar perto. Mas isso é 1 em 1 milhão. A maioria dos irmãos, sabe o que quer? Eles querem ir para o parque. Eles querem dar risada. Eles querem se divertir. Eles não entenderam o que a Bíblia diz. A maioria dos irmãos acha que tem que guardar energia para o dia da corrida, e aí não vai conseguir correr, porque a energia guardada, ela cria gordura, você fica gordo e pesado e não consegue correr. Você sabia disso, né? Pois é, no físico a gente sabe, no espiritual parece que não entra. Na cabeça, a nossa cabeça não consegue compreender as coisas espirituais, e a Bíblia diz o porquê, porque as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. Tirando lá o Steven Seagal, que ele consegue com as mãos dominar um homem, consegue se defender até de bala, né? No filme eles fazem essas coisas, né? Ou Matrix, já viram Matrix?
que dá o tiro, o cara, e a bala, né? Ele vê as coisas em câmera lenta, consegue se desviar. Ninguém aqui é assim. O soldado de verdade tem que dar uma arma no mínimo para ele, uma arma. No exército, capacete, é ou não é? A polícia usa colete à prova de bala, não usa? Usa. Ou não? Usa. Tem que armar, uma armadura. Na guerra, nos exércitos, o cara usa lá um tanque de guerra, e dentro do tanque de guerra ele usa armadura. Antigamente era armadura de ferro. Nós vemos lá quando Davi foi lutar com Golias, que Saul colocou sobre ele a armadura dele. Vai lá, usa minha armadura. E a armadura de Saul era grandão, Davi era mirradinho, pequenininho. Ele falou, eu não consigo nem me mexer com isso aqui, com esse trombolho. E Davi foi como um soldado sem nada. Ele foi sem armadura, sem arma. Ele levou uma funda para atacar uma pedra no gigante. O gigante deu risada. O gigante estava com uma armadura dos pés à cabeça, uma espada gigantesca. Isso é um soldado. Davi, ele foi e ele entendeu que aquilo era uma batalha espiritual. Davi, ele entendeu, é uma batalha espiritual. A minha luta não é contra a carne e contra o sangue. A minha luta não é contra esse gigante. Ele vem com a força dele. Eu vou em nome do Senhor. Ainda que seja um embate físico, a minha vitória é no campo espiritual. Foi assim que Davi olhou para essa história. Assim que ele olhou. Ele falou, você vem contra mim. Eu nem lembro a frase exata que ele fala. Você vem contra mim, enfim, dessa forma, e eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Davi falou, você está vindo fisicamente, com arma, com capacete, com força bruta. Eu estou indo com as armas espirituais que eu tenho. Eu vou vencer essa batalha, não importa qual seja, de maneira espiritual. Davi ali, ele venceu uma batalha espiritual. Ele jogou uma pedra de qualquer jeito. Talvez não tenha sido de qualquer jeito. Talvez ele treinava aquilo. Mas a pedra, ela entrou no único lugar no capacete de Golias que tinha uma abertura. O único lugar, aqui, ó, entre os olhos, que era para ele poder enxergar. A pedra entrou aqui, ó, e cravou no meio dos olhos de Golias. Aquele homem de 3 metros de altura caiu no chão. E aí Davi foi lá com a própria espada dele e cortou o pescoço. Não é uma cena muito bonita de se retratar, mas é uma vitória espiritual. Foi espiritual. Uma batalha espiritual no campo físico. No campo físico. Muito interessante nós olharmos para isso. E Paulo está falando, milita a boa milícia da fé. Davi ali, ele demonstrou fé. Ele sabia o Deus que ele cria, queridos. Davi, ele tinha intimidade com Deus. Ele fazia salmos. Ele cantava para o Senhor todos os dias. Ele orava todos os dias. Ele tinha uma vida com Deus. Então a hora que veio a dificuldade, estava todo mundo tremendo. E ele perguntou, o que vocês estão com medo? Não, é que tem um gigante aí que está 40 dias afrontando. Ele ficou indignado. Ele falou, calma aí, caramba. Nós servimos a Deus. Vocês estão com medo do quê? Paulo falou, a nossa luta não é contra o que eu vejo. Muitas vezes, queridos, nós ficamos revoltados com aquilo que nós estamos vendo. Nós vemos o problema se levantando e nós achamos que o problema é a pessoa, que são as pessoas que estão fazendo contra nós. Não, queridos, nós temos que aprender a entender pela fé que o mundo espiritual, ele é real e ele vai usar o que ele tem à mão. Ele vai sim usar as pessoas, mas a nossa luta não é contra elas. Não é vencendo a pessoa que você vence o problema. Não, é no campo espiritual. E para isso você tem que estar armado. Ninguém vai de mãos vazias. Ainda que Davi não pôde usar a armadura de Saul, ele tinha na sua mão uma arma. Sansão, numa certa ocasião, ele venceu, ele matou mais de 1000 filisteus usando uma queixada de um jumento. Ele pegou um pedaço aqui do queixo de um jumento morto lá no chão, e com aquilo ali ele matou um monte de gente. Obviamente, né, ele quebrou um dos votos dele, que ele não podia tocar no morto, e pegou o esqueleto lá de um burro. Mas ele matou homens com uma coisa que não era arma. Ele tinha alguma coisa na mão. E Paulo está falando, nós não precisamos de armas. As nossas armas, elas são espirituais. E no livro de Efésios, Paulo escreve aos Efésios, falando sobre a armadura de Deus. Nós vamos estudar os itens que tem nessa armadura. E como nós fazemos para nós nos armarmos dos pés à cabeça. Para nós podermos vencer tudo que se levanta contra nós.
no âmbito espiritual. Nós precisamos entender. Primeira coisa, nós precisamos do revestimento do Espírito de Deus. Sozinho, nós não podemos vencer batalha alguma. Sozinhos, nós não conseguimos vencer nada. E o primeiro ponto é entendermos que a nossa batalha, ela é espiritual. Ah, mas eu estou lá com um problema com uma pessoa. Queridos, você tem que parar, analisar e crer no que a Bíblia diz. Não é com a pessoa. Você tem que fazer um exercício mental e olhar por trás daquela pessoa o problema espiritual que está implantado ali. Enquanto você olhar para a pessoa, você não vai conseguir vencer o problema. Porque a maioria dos nossos problemas são causados por pessoas, sim ou não? Ou não? A maioria. Pode ver. Ah, eu estou com um problema, vamos conversar. O que que é? Ah, é meu filho. Ah, é meu pai, é minha mãe, é meu chefe, é meu colega de trabalho, é meu marido, é minha mulher. Não é assim? Um outro problema, não sei. Ah, eu estou doente. Aí às vezes a pessoa está doente, é físico, aí tem um outro tratamento. Mas a maioria dos problemas, das lutas que se levantam na nossa vida, são envolvendo pessoas. Por isso que Paulo falou, e não é, a nossa luta não é contra elas. A luta é espiritual. O que está acontecendo com aquela pessoa em relação a nós é só um sintoma do problema. O problema real, ele é invisível. O problema real, você só identifica pela fé. Você só compreende olhando para as coisas de Deus. Olhando para as coisas de Deus. Jesus, ele está chegando num lugar. A cidade se chamava Gadara. E ali naquele lugar tinha um homem que habitava nos sepulcros. Um homem que ele já tinha sido preso em correntes. As pessoas passavam ali perto daquele cemitério. Ele atacava as pessoas, ele ia para cima delas. E as pessoas tinham medo, elas evitavam aquele homem. Mas nós sabemos pelas escrituras, a palavra nos revela que aquele homem, ele era possesso por espíritos malignos. Ele era possesso. E as pessoas tentavam prendê-lo, amarrar ele com corrente. Querido, o problema dele não é físico, é demônio. Você tem que tratar o problema, não adianta prender o cara. E os demônios eram tão poderosos que a Bíblia diz que ele quebrava as correntes de ferro, ele arrebentava, coisa impossível para o ser humano. É impossível. Se você tiver com uma cadeia de ferro no pulso e você tentar arrebentar, você vai cortar o seu pulso. É ou não é verdade? O nosso corpo não tem força física para quebrar uma corrente de ferro. Não tem. É sobrenatural. A nossa luta é sobrenatural. E quando entram demônios na história, o ferro se quebra. É capaz. Você já deve ter visto pessoas na televisão que o cara enfia uma espada na barriga e sai do outro lado. Ele anda em cima de brasa. Ele faz uma série de coisas. Carro passa por cima dele, não sente nada. São homens possessos por espíritos malignos. O reino espiritual é real. Independente de nós acreditarmos ou não, isso é real, é fato. O sobrenatural é mais real do que o que você enxerga. Existe mais atividade espiritual no mundo do que a física. O problema é que nós só enxergamos a física. E parece que o que nós vemos é mais real do que o invisível. E o invisível é mais poderoso. Porque quem que está lá no invisível? Deus está aqui no visível? Você consegue ver Deus? Não, então ele está no invisível. Só Deus já estando lá já é melhor que aqui. Todos os anjos, todos eles estão no visível ou no invisível? No invisível. Demônios, invisível. De vez em quando eles se materializam. De vez em quando. Tanto Deus também. Deus se materializou e andou como homem 33 anos na terra. Ele se materializou em Jesus. Muitas vezes ele aparece no Antigo Testamento como anjo do Senhor. Ele aparece. Demônios se manifestam, aparecem, se materializam. Anjos, muitas vezes aparecem também na Bíblia, se materializam. Mas onde eles habitam? No reino espiritual, onde nós não enxergamos. Tem mais atividade no reino espiritual do que no reino físico. Por mais que você não consiga entender isso. O reino espiritual ele é mais real do que o físico. Porque o físico veio existir por causa do espiritual. Deus criou essa realidade que nós estamos como uma alternativa ao lugar onde Ele habita. Lá é real, aqui é temporário. Essa realidade, segundo a Escritura, um dia ela deixará de existir. E nós vamos voltar para aquilo que é espiritual. E lá é a nossa morada eterna, lá é a vida real.
Então aqui nós temos que aprender a lutar com as armas espirituais que Deus põe à nossa disposição. Nós vamos ver que Deus ele fala sobre capacete da salvação. Ele fala sobre a espada do Espírito. Ele fala sobre o cinturão da justiça. Ele fala sobre a verdade. Ele fala sobre o Evangelho. Ele fala sobre o escudo da fé. Ele fala sobre essas coisas. Paulo ele fala que nós temos que aprender a nos prepararmos espiritualmente. Querido, você está numa guerra. Você está em fogo cruzado. E você nem sabe. Você nem sabe o que está acontecendo. E aí você toma um tiro. Lógico que pega de raspão, que Deus é bom. E aí você fica achando que é a pessoa. Aí você fica com mágoa do outro. Você fica com raiva do irmão. E não é, meu irmão, não é assim que funciona. Na realidade o que está acontecendo é espiritual. É para nos derrotar. É para nos destruir. Para nos afastar de Deus. E nós não conseguimos entender isso. Por isso que Paulo fala: bom soldado de Cristo. O soldado se prepara. O soldado não fica fingindo que a guerra é de mentira. O soldado não fica falando: eu não acredito que o inimigo exista. Não. O soldado, se o soldado, eu não acredito que se ele der um tiro vai pegar em mim. Não, o soldado se prepara. Ele se prepara, ele treina como atirar para acertar o inimigo. Ele treina como se esconder, como se defender, como se camuflar. Até a roupa do soldado de guerra não é camuflada? A roupa não é parecida com aquela cor do mato, para ele no meio do mato se esconder e não ser fácil de achar? Por isso que o Salmo 91 fala: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Deus, ele tem também uma forma de nos esconder, de nos proteger. Paulo fala que se nós nos sujeitarmos a Deus e resistirmos ao diabo, ele fugirá de nós, é o que a Bíblia diz. Sujeitar a Deus e resistir ao diabo é tática de guerra. Guerra espiritual. Nós temos que aprender, são duas coisas juntas. Não é eu ficar falando para vocês de triunfalismo. Pisa aí na cabeça do diabo, vamos fazer uma oração forte para amarrar o diabo. Não, se você não se sujeitar a Deus, você não vai vencer essa batalha. Você não vai conseguir derrotar o seu inimigo. Não adianta a gente só ir naquele papo, pela fé. Não, queridos, tem que se sujeitar a Deus. O soldado, ele se sujeita a uma ordem superior. Ele se sujeita ao líder da nação. Na realidade, o soldado, ele está disposto a dar a sua vida por causa da nação. É ou não é verdade? Um soldado de verdade. O soldado vai para a guerra para defender a sua pátria, não é assim? Se tiver que morrer pelo Brasil e ele for um soldado de verdade, com a convicção que um soldado deve ter, ele vai para a guerra disposto a morrer pelo Brasil. É isso? Isso que um soldado faz. E quando a Bíblia diz que eu e você somos soldados de Cristo, o que nós estamos dizendo? Que eu estou disposto a morrer por Cristo, assim como Ele morreu por mim. É isso que um soldado de Cristo faz. Mas a maioria dos irmãos, se Deus não der o que ela está pedindo, ela não quer mais saber. Olha que soldado bom é esse. Eu estava esperando que no dia do meu aniversário o exército brasileiro ia me dar um bolo e cantar parabéns. Não cantaram, nem lembraram. Não vou mais servir o exército, vou embora para minha casa. Parece absurdo, mas é o que os irmãos fazem. Eu estou orando, eu não vejo resposta. Vou abandonar isso aí, vou virar as coisas. É assim. Parece um absurdo, né? O soldado ficar chateado que não deram um bolo para ele no aniversário dele. Mas nós somos dessa forma. Nós queremos que Deus faça algo por nós, senão nós não queremos seguir esse Deus. Se Deus não abençoar, não, então eu não quero. Queridos, se você é um verdadeiro soldado, e se você quer ser como Paulo, combater o bom combate, você tem que se preparar. E você tem que saber que soldado, ele aprende a passar frio. Aprende ou não aprende? Aprende. Aprende a passar calor. Você nunca vê um soldado, deixa eu tirar essa gandola aqui que está muito quente. Não. Eles entram dentro de rios, você já deve ter visto isso em filme. Eles andam com água por aqui, com a arma para fora, que não pode molhar o fuzil. Eles com o fuzil para fora da água andando, às vezes quilômetros dentro de riacho, só com a cabeça para fora. E você não vê um reclamar. Não é assim? Se reclamar não presta. Tropa de elite no Rio de Janeiro, para você subir o morro, enfrentar
traficante, bandido, armado com fuzil, querido, não é qualquer um. Eles sobem com um carro especial lá dentro da favela, chamado Caveirão. É um carro blindado. E os bandidos metem fogo, colocam barricada e detonam o carro de tiro. E eles vão enfrentar. Eles não choram, não ficam com medo. Isso é guerra. É uma guerrilha urbana, mas é uma guerra. Eles são soldados preparados. Se você viu o filme, você vê lá o superior batendo na cara dele, falando, pede para sair, e dá outro tapa, pede para sair. Queridos, só de falar uma bobeirinha assim contra a pessoa já fica toda magoada. Quanto mais dá um tapa na cara. Não estou falando que tem que ser assim para treinar, mas uma pessoa que vai combater traficante, não pode ficar ofendido se tomar um tapa na cara do superior. Vocês concordam comigo, queridos? Se o cara fica dodóizinho, a hora que o traficante pegar ele para torturar e matar, ele vai chorar igual uma menininha. Não pode, tem que ter fibra. O soldado tem que estar pronto para morrer. O soldado tem que estar pronto para enfrentar o que der e vier. Tem que ter fibra. E é o que Deus quer fazer comigo e com vocês. Ele quer transformar-nos em pessoas de fibra, valentes, homens e mulheres que não têm medo, que não voltam atrás, que não tem o que derrota, que não tem o que derruba. Nada. Paulo fala, quem nos separará do amor de Cristo? Será fome, nudez, perigo, espada. Ele está falando, você é um soldado. Nada pode te separar desse amor. Nada. Nada. Você é forte, mais forte do que você imagina. Diga ao fraco, sou forte. Você é forte porque Cristo, Ele te reveste, Ele te capacita, Ele te deixa pronto a vencer qualquer coisa. Isso se você crer. Se você não crer, meu irmão, aí não tem solução, não tem remédio. Tudo é possível aquele que crê, é o que Jesus disse. Se você crê, você está a um passo de conquistar, você está a um passo de vencer as dificuldades. Se você crer, você vai vencer. Se você crer, Deus ele vai te capacitar até o último grau. E você vai, como diz as Escrituras, pisar serpentes e escorpiões. É o que a Bíblia diz. Você vai vencer tudo. Ele fala, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus disse, eu venci. E você sendo um soldado meu, você vai vencer. Você foi recrutado, meu irmão, você foi chamado a fazer parte do exército celestial do Senhor. Você é filho de Deus, mas se tornou automaticamente um soldado. E agora, tendo ciência disso, você entende que você precisa se capacitar. A capacitação vem do alto, vem do Espírito de Deus. Se há uma batalha espiritual, você precisa do Espírito de Deus para vencer essa batalha. E a primeira forma de nós nos enchermos da presença do Espírito de Deus é nos sujeitando a Deus. Nós temos que aprender a analisar a nossa vida e ver o que está em nós que nos impede de sermos cheios da presença de Deus. E aí falar, Senhor, eu vou me livrar dessas coisas, porque eu quero a plenitude do Teu Espírito em mim. Jesus falou que se você pedir, Ele daria o Espírito dele. Você pode orar pedindo, Senhor, eu quero o Teu Espírito. Lógico, todos aqueles que entregaram a vida ao Senhor, a Bíblia diz que o Espírito de Deus vem habitar nele. Mas agora é um nível novo, você vai subir de nível. É um nível de soldado. Senhor, eu quero a capacitação do Espírito. Hoje eu entendi que eu faço parte do exército de Deus. E eu preciso estar cheio, revestido, capacitado para vencer essas coisas. E aí sim essa palavra vai servir para nós. Quem nos separará do amor de Deus? Quem? Perigo? Não. Fome, nudez, espada, medo, frio, cara feia. Falou não sei o que. Meu irmão, acabou isso aí. É um exército. São homens e mulheres prontos a morrer por Cristo. É isso, para isso que Deus te chamou. É para isso. Isso eu não quero. Então, meu irmão, você não vai ter outra coisa melhor que isso. Que é o que a palavra nos apresenta. Combati o bom combate. Olha como Paulo termina. Combati o bom combate. Completei a carreira. Guardei a fé. Ele guardou a fé. Na semana que vem, nós vamos ver os itens que compõem a armadura que Deus vai colocar em você. E todos aqui vão ser capacitados a vencer tudo aquilo que se levantar contra nós. Porque ele fala, é Cristo quem nos capacita, é Ele que nos capacita, é Deus que nos capacita.
Você serve uma pátria. Talvez as pessoas não amem a ponto de se darem pelo Brasil, mas a nossa pátria, segundo a Bíblia, ela está nos céus. É de lá que vem o nosso Senhor. A nossa pátria nos céus. E é morrer pela pátria, morrer por Cristo. Jesus está chamando homens e mulheres que estejam dispostos a morrer por Ele. E aí Ele vai capacitar você. Ele vai te dar a armadura espiritual que você precisa para vencer essa batalha que é espiritual. O Espírito Santo do Senhor vai te revestir nessa noite, se você quiser. Se você desejar isso no seu coração, vai ser a nossa oração agora. Amém?